Olá, boa tarde a todos. Começando aqui mais um GED, nosso último do ano, 2024.2, né? Hoje, 28/11, para a gente abordar aqui a nossa última unidade, unidade 8, que vai tratar sobre aviso prévio e rescisão do contrato de trabalho. Como a Aline falou, pessoal, a unidade 8 é uma das unidades mais cobradas também em prova colegiada. Não somente ela, mas também a unidade 7 e a unidade 5. A unidade 5 é a nossa maior unidade e, obviamente, ela é bem cobrada na nossa AV3, nossa prova colegiada. Então, uma dica seria, se vocês não tivessem como estudar, estudassem só de última hora, eu iria focar em estudar a unidade 5, a unidade 7 e a unidade 8, que normalmente elas são as mais cobradas em AV3. Agora, voltando ao nosso conteúdo, a gente inicia aqui falando sobre aviso prévio. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vocês conseguem me ouvir, Carlos, Alisson? Dê um joinha aí se vocês estão ouvindo. Show, show. Aviso prévio. Aviso prévio, vocês já viram ele quando a gente abordou ele nos direitos sociais, né? Basicamente é uma comunicação para o empregado ou para o empregador de que o contrato vai acabar, certo? Lembrando que tem esse adendo, pessoal. Até eu deixei ele em vermelho para depois eu mostrar mais à frente o porquê disso. O contrato, o aviso prévio, significa que o contrato irá se encerrar. O contrato ele não se encerrou. Então, a gente sempre deve tratar esse adendo. Então, o contrato está passível de uma justa causa, está passível ali de uma penalidade por parte de alguma falta grave, de qualquer forma. O contrato não se encerrou, ele apenas irá se encerrar. É uma forma de garantir, tanto ao empregador quanto ao empregado, que se prepare para o término daquele contrato. Que contrate outras pessoas, no caso do empregador, que o empregado, no caso dele, vá atrás de outro emprego e se adapte às circunstâncias que irão ocorrer em breve. Então, deve-se observar esse ponto, que é um aviso que o seu contrato irá se encerrar. No artigo 487 da CLT, diz que, não havendo prazo estipulado, as partes que, sem justo motivo, quiser reincidir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de, inciso 2, 30 dias ao que perceberem por quinzena ou mês, ou tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Essa questão de quinzena ou mês, pessoal, a gente não deve muito levar em consideração. A gente deve se atentar aos 12 meses da empresa. A questão do aviso prévio, pessoal, é um ponto muito importante de se lembrar esse tópico. O contrato é para 30 dias, no caso, como é via de regra, tudo, aviso prévio, quantos dias é? 30 dias. Mas o aviso prévio de 30 dias é até os 12 meses. Certo? Até quando a pessoa ali completa um ano, ela já entra naquela regrazinha de somar os 3 a cada ano passado. Então, vamos supor que a pessoa tem ali um ano de empresa fechado. Ela vai entrar na regra dos 33 dias de aviso prévio. Então, deve-se observar esse ponto. Não se partir somente da via de regra dos 30 dias. E reforçando, como eu falei para vocês, né, nossos direitos sociais que a gente estudou, no nosso artigo 7º diz aviso prévio no inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Ou seja, o aviso prévio não pode ser inferior a 30 dias. 30 dias é o mínimo dele. Ademais, aviso prévio duração. Como eu falei, né? A Lei Complementar 12.506 de 2011 diz que em seu artigo 1º, aviso prévio de que trata o capítulo 6 do título 4 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova o Decreto-Lei 5.452, 1º de maio de 43, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até um ano de serviço na mesma empresa. Voltando aqui para o mesmo adendo, até um ano de serviço.
Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto no artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até no máximo 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Ou seja, vocês viram que tem a somatória dos 3 dias, né? A cada ano que você estiver ali com seu contrato vigente na empresa, quando for se encerrar, você multiplica o total, a quantidade total de anos que você tem por 3 e vai somar aos 30 que você já adquiriu ali até o seu primeiro ano. Ou seja, quando você somar essa multiplicação com os 30, você não pode ultrapassar de 90 dias, como vocês viram já anteriormente. Ou seja, o total, o limite máximo do aviso prévio é de 90 dias. Passado esse tempo, não vai ser mais concedido dias extras. Ou seja, 90 dias ali, meu cálculo aqui deu 120 dias de aviso prévio. Não vai ter, ele vai ter 90 e acabou-se. O limite máximo previsto é esse. Calculando aviso prévio. Aqui no caso é para voltar aquele ponto, para vocês fixarem isso aqui na cabeça, porque pode sim ter provas de colegiada que tratem de cálculo de aviso prévio. O cálculo de aviso prévio, como eu coloquei no caso, João trabalhava na empresa do ramo de alimentos e após 5 anos de serviços prestados, foi desligado na empresa sem justa causa. Quantos dias de aviso prévio é devido a João? Lembrando, pessoal, esse ponto também, você deve observar o motivo da rescisão do contrato de trabalho, pois quando há uma rescisão por justa causa, não haverá aviso prévio, obviamente, né? Você não vai avisar uma pessoa que cometeu uma falta grave, você não vai avisar ela que o contrato vai acabar. Ela já sabe ali que vai ter aquele contrato encerrado imediatamente em virtude da sua falta grave. Então, no caso aqui, voltando para o caso de João, ele tinha 5 anos de empresa e foi reincidido sem justa causa. Logo, ele já tinha os 30 dias, pois por ele tem 5 anos, ele tinha muito mais que um ano, ele já tinha os 30 dias garantidos, e esses 5 anos foram multiplicados de 3 e depois somado aos 30, que deu 45 dias de aviso prévio. Ou seja, nesse caso citado, João terá que ter 45 dias de aviso prévio, sendo ele ou indenizado ou trabalhado, independentemente. Se indenizado, ele vai ter que pagar correspondente a esse período. No caso, eu botei o balãozinho azul, foi para vocês fixarem esse ponto, mas eu já venho falando desde o começo, desde que a gente começou, sobre esse ponto, esse adendo, de não pegar esses 30 dias e colocar uma pessoa que tem um ano de serviço. Assim que já tem um ano, já entra para a contabilização dos 3 dias do ano vigente. Direito irrenunciável. Nós vimos desde o começo, nas primeiras unidades, que a gente tem o princípio da irrenunciabilidade de direitos, ou seja, não pode ser um direito ser renunciado. E o aviso prévio é mais uma prova disso. Ele é um direito adquirido, está previsto lá na nossa Constituição Federal, na CLT, na Lei Complementar, e ele é irrenunciável, ou seja, não pode se renunciar do aviso prévio. É um direito do trabalhador e do empregador também, né, no caso. Súmula 276 do TST refrisa esse ponto. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exige o empregado de pagar o respectivo valor, empregador, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. Aqui no caso, é quando o funcionário que estiver durante o aviso prévio, ele irá ir para outro emprego. Então, aquele restante do tempo que ele sai do contrato de aviso prévio, o empregador não vai necessariamente ter que pagar aquele valor. Precedente normativo número 24. Provando o empregado a obtenção de outro emprego no curso do aviso prévio, dado pelo empregador, ficará o empregado dispensado do cumprimento do restante do aviso prévio, desobrigando-se o empregador do pagamento dos dias restantes não trabalhados. Ou seja, vamos supor aqui que o Carlos esteja ali nos seus 30 dias de aviso prévio. Tinha 7 meses de empresa, por exemplo, ali, e estava em 30 dias de aviso prévio. Nos 15 primeiros dias, ele encontra outro emprego. E ele já chega para o empregador e diz, já encontrei outro emprego, vou me indo aqui, não vou ficar no restante desse período de aviso prévio. Então, ele pode sim, ele sai naqueles 15 dias, vai para o seu novo emprego
e o empregador também fica desobrigado de pagar aquele restante daqueles outros 15 dias que ele teria que cumprir ainda, certo? Então, tem esse precedente normativo e essa súmula do TST para poder refrisar esse ponto do aviso prévio, sendo irrenunciável, como citado no começo. Redução da jornada durante o aviso prévio. Isso foi até uma pergunta de um aluno do CD, se não me engano, que todos nós sabemos, assim, a maioria que já trabalhou, já teve algum contrato de trabalho aí, sabe que a funcionalidade dessa redução é para a gente buscar novos empregos, né? Você tem ali, você está de aviso prévio, você sabe que seu contrato vai acabar, entendeu? Ele está prestes a se acabar, a se encerrar, e você terá que buscar outra fonte de renda. Então, é aí que entra a redução da jornada, certo? Vamos lá para a nossa CLT, nosso artigo 488, que fala ele sobre essa redução. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas nesse artigo, caso em que poderá faltar o serviço sem prejuízo ao salário integral por um dia na hipótese do inciso 1º e por 7 dias corridos na hipótese do inciso 2º, do artigo 487 desta consolidação. Aqui no caso, pessoal, vai muito variar de empresa para empresa, certo? Eu tenho uma empresa, aliás, eu tenho uma empresa não, a empresa que eu trabalho, ela concede, tem alguns colegas que já tiveram contrato de trabalho reincidido sem justa causa, e eles lá, quando eles vão assinar o termo lá do aviso prévio, eles dão as duas opções lá para eles marcarem. Eles têm duas caixinhas lá, você marca, ó, você quer reduzir seu horário de 2 horas diárias ou você quer que seja reduzido em 7 dias. Eu, assim, na maioria das vezes, eu vejo as pessoas optarem, na esmagadora maioria, vejo as pessoas optarem pelos 7 dias. Entendeu? Então, no caso, eles trabalham no lugar, quando tem 30 dias de aviso prévio, por exemplo, ele trabalha ali os seus 23 dias, né? E os 7 últimos, ele fica isento de ir ao trabalho. Bebendo com a tampa fechada. Súmula número 230 do TST. É ilegal substituir o período que se reduz a jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento das horas correspondentes. O que está falando essa súmula? Aqui no caso é para as pessoas que querem substituir, por exemplo. Eu vou te dar aviso prévio aqui, mas eu estou precisando muito de ti. Eu não tenho como te liberar essas 2 horas diárias. Então eu vou te pagar aqui essas 2 horas e você vai ficar aqui trabalhando para mim. No lugar de você sair 2 horas, você vai ficar trabalhando para mim. Aí veio a súmula do TST, a 230, e diz que essa substituição ela é ilegal. Até porque, como eu falei no começo, a ideia dela é permitir que você vá tentar fazer entrevista ou algo do tipo. E isso, no caso, essa substituição, ela vai restringir você de fazer isso. Você não vai ter tempo. Então, vai acabar que você vai acabar seu aviso prévio e você não vai arranjar outro emprego. Entendeu? Então, por isso o TST achou acha não, né? Garantiu que essa súmula ela faça com que se torne ilegal essa substituição. Lembrando, pessoal, também foi uma pergunta de um aluno que eu lembro do CD sobre qual o tempo dessa redução. Se essa redução poderia ser no meio da jornada, poderia ser no começo, poderia ser no final. Isso vai precisar ser acordado com o seu trabalhador, com o seu empregador. Não necessariamente precisa ser no final, você precisa sair 2 horas mais cedo, ou então entrar 2 horas mais tarde. Você pode negociar com o seu empregador. Por exemplo, você tem lá uma entrevista, aí você diz, não, esse dia aqui eu posso sair no meio aqui, eu vou lá fazer a entrevista e volto para concluir o restante do meu turno. Se o empregador permitir, entre em comum acordo, não tem problema nenhum, certo, pessoal? Não há uma restrição quanto a isso. Tempo de serviço. A OJ número 82 do TST diz que a data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder ao término do prazo do aviso, ainda que indenizado. Ou seja, o seu contrato só encerra, como obviamente a gente falou, quando acaba o aviso prévio, mesmo sendo ele indenizado. A data que vai ter que ser colocada lá no encerramento do seu contrato de trabalho vai ser a data final do seu aviso prévio. Súmula 305 do TST. O pagamento relativo
ao período de aviso prévio trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para a FGTS. Ou seja, no período que você está de aviso prévio, haverá contribuição por parte do empregador para o seu fundo de garantia por tempo de serviço. Então, não restringe esse tempo de aviso prévio que não seja depositado no seu FGTS. Reconsideração do aviso prévio. Aqui no caso, pessoal, se trata de quando o empregador lhe deu aviso prévio, mas ele quer voltar atrás. Isso também pode partir para o empregado também. Deu aviso prévio ao empregador, mas ele quer voltar atrás. A nossa CLT está aí no nosso artigo 489 para dizer o que acontecerá no caso de reconsideração de aviso prévio. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirar do respectivo prazo, mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultado a aceitar ou não a reconsideração, ou seja, as duas partes podem recusar essa reconsideração. Se o empregador quiser voltar atrás e você dizer, não, eu não quero mais, aliás, eu não quero voltar atrás, ok, continua o aviso prévio. Se for o oposto também, o empregador pode se opor a essa reconsideração. Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuada a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Aqui no caso a gente encerra aviso prévio e entra no nosso tópico da aula de hoje, mais pontual, que é a nossa rescisão do contrato de trabalho. A rescisão do contrato de trabalho é o término do contrato. Ele ocorre quando o contrato de trabalho por tempo indeterminado se encerra. Ele pode encerrar por duas formas, com justa causa ou sem justa causa. A gente vai ver também que tem outras formas, que são o distrato, né, que é uma das formas de rescisão quando há um mútuo acordo. As classificações. A gente inicia-se com a resilição. A resilição é quando uma ou ambas as partes optam pelo rompimento do contrato por vontade própria, ou seja, sem justa causa. A resilição é quando ocorre uma não justa causa, que nesse caso é a dispensa sem justa causa, que é a iniciativa do empregador, o pedido de emissão, que é quando é de iniciativa do empregado, e o distrato, que é o término por mútuo acordo. Então, a resilição é quando ambas as partes optam pelo rompimento, ambas ou umas das partes optam pelo rompimento do contrato, sem justa causa. A resolução é quando ocorre o descumprimento do contrato por falta grave. Aqui, no caso, já é, pessoal, a justa causa. Quando ocorre a justa causa tanto do empregado quanto do empregador. Sendo assim, os exemplos são a dispensa por justa causa, falta grave do empregado, a rescisão indireta, que é a falta grave do empregador, e a culpa recíproca. A gente vai ver que tem essa possibilidade da culpa recíproca também. Término do contrato de trabalho sem justa causa. Término do contrato de trabalho sem justa causa, pessoal, é quando ocorre ali a rescisão por parte do empregador. Quando o empregador ali encerra o seu contrato, não há necessariamente uma obrigação e justificativa por que está encerrando aquele contrato, ele simplesmente quer encerrar o contrato de trabalho com a sua pessoa. Então, tem aqui todo aquele valor, por isso que o pessoal costuma dizer, e realmente que é a forma mais cara para encerramento de um contrato de trabalho. É a sem justa causa, porque eles têm ali todos aqueles direitos que a gente estudou nossos direitos sociais, que são de seguridade do nosso empregado, para que ele não seja dispensado por qualquer coisa, entendeu? Já pensou se a gente não tivesse essa quantidade de direitos garantidos com a dispensa sem justa causa? A gente teria empregador botando gente para fora aí de rodo, sem simplesmente ligar para que a pessoa tenha família ou tenha contas a pagar. Então, quando ocorre essa rescisão sem justa causa por parte do empregador, o empregado terá direito ao saldo de salários a receber, que é no caso, por exemplo, se ele tem o seu contrato encerrado ali no dia 15 do mês, ele recebe só no final do mês, pagamento mensal, ele vai receber aqueles 15 dias ali de salário daqueles dias que ele trabalhou, certo? Aviso prévio trabalhado ou indenizado. Como a gente já viu no começo, ele vai ter direito ao seu aviso prévio, sendo ele trabalhado ou indenizado. 13º proporcional. Aqui no caso, quando você adquiriu o direito ao 13º, você vai ter que receber a proporcionalidade deste. Férias vencidas, se houver, aqui é quando a pessoa já entrou no seu período ali concessivo de férias e ela tem as suas férias por parte já vencidas, ela terá direito ao pagamento daquelas.
Férias proporcionais mais terço constitucional. Aqui no caso, é as férias com a acrescida do seu terço constitucional, que também está assegurado na nossos direitos sociais, nosso artigo 7º da Constituição Federal. Indenização fiduciária é o nosso chamado multa do FGTS, nossos 40% ali que temos direito perante aqueles depósitos que foram ocorridos perante aquele contrato de trabalho. Então, lembrando que não é o cumulativo que você tem ali no seu saldo do FGTS, é os depósitos que ocorreram perante aquele contrato de trabalho. Quem já trabalhou e já tem o aplicativo do FGTS e vê que cada vez que você tem um contrato de trabalho lá, abre uma novazinha conta ali referente a cada contrato. Então, vai ser os 40% em cima daquela verba, daqueles depósitos que ocorreram para aquele contrato de trabalho. A liberação do FGTS. O FGTS, o valor é liberado na sua integralidade. E o seguro-desemprego. Aqui é para quem permanece desempregado, para quem não consegue ali no curso do seu aviso prévio conseguir uma outra fonte de renda, um outro contrato de trabalho, aí você fica aí segurado a depender de quantas vezes você já recebeu. Tem algumas diretrizes do seguro-desemprego. Quando a gente tratou de seguro-desemprego, eu coloquei um linkzinho lá para vocês verem no aplicativo quem tem direito, as condições que tem direito ao seguro-desemprego. Tem uma série de requisitos lá para que você tenha direito a acessar o seu seguro-desemprego. Passando da dispensa sem justa causa, nós vamos para a contrapartida desta, que é o pedido de demissão, quando o empregado vai lá por vontade própria e solicita a sua demissão. Ali parte a vontade do empregado, certo? Quando há essa vontade parte do empregado, há uma quantidade menor de direitos adquiridos. De direitos que serão concedidos nas suas verbas rescisórias. Por quê? Pois entende-se que nessas condições, o empregado que optou por encerramento do seu contrato de trabalho não deve ter tanta seguridade nesse contexto. Possivelmente ele já arranjou outro emprego, ou então tiveram algumas ocasiões que possam ter eventualmente causado essa decisão dele, mas tem um leque ali reduzido de opções, aliás, de opções não, de direitos nas suas verbas rescisórias. O primeiro deles é o empregado terá que conceder o aviso prévio ao empregador, que no caso é que ele terá que avisar, assim como o empregador avisa quando tem ali a rescisão do seu contrato sem justa causa, o empregado, quando vai pedir demissão, também tem que informar ao seu empregador. Receberá proporcional ao 13º, trabalhado até o dia 15. Ou seja, o direito ao 13º, quando você trabalha até o dia 15, já conta o mês completo, como se você tivesse trabalhado todo o mês. Ou seja, o proporcional do 13º vai ser contado por mês até o trabalho do dia 15. Trabalhou até o dia 15, recebeu o proporcional do mês todo. Indenização sobre férias vencidas. Aqui no caso é quando as suas férias estão vencidas e você terá a indenização sobre estas. Férias proporcionais, que é quando você está ali no seu período de férias e você tem o seu contrato de pedido de demissão por você, já tem férias adquiridas, é um direito adquirido seu e não vai ser restringido de receber esse valor. Saldo de salário, se houver. Vocês vão ver que todas as opções agregam saldo de salário, porque é um direito que você já adquiriu, você já trabalhou, você tem que receber pelo aquilo que você já trabalhou. Então, em nenhuma das hipóteses, não vai ter esse pagamento dos salários a receber. Perdão. Súmula 171 do TST. Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. Aqui, no caso, é referindo-se ao período de férias, ao pagamento destes. As férias deverão ser proporcionais, mesmo que não tenha completo ali o seu período aquisitivo. Súmula 261 do TST. O empregado que se demite antes de completar 12 meses de serviço tem direito às férias proporcionais. Ou seja, pessoal, aqui é só para garantir que realmente a pessoa, mesmo pedindo demissão, tem direito às suas férias proporcionais, porque, como eu falei, é um direito adquirido. Você já trabalhou para aquilo, para conceder aquelas suas férias, e você nada mais, nada menos, nada justo, nada menos justo do que você receber aquele valor. Término de contrato por meio de distrato. Distrato, pessoal, é quando ocorre aquele acordo, aquele mútuo acordo entre as partes. As duas partes concordam
em ter aquele contrato reincidido, tanto o empregador quanto o empregado. Então, a gente tem um encerramento por distrato. Nessa condição de distrato, pessoal, é reduzido também. Boas partes das verbas são reduzidas. Então, tem ali uma certa penalização por parte do empregado, mas também o empregador sai um pouco menos prejudicado do que seria uma sem justa causa. Mas o término do contrato por distrato entra o aviso prévio devido pela metade, ou seja, se indenizado. Se indenizado, o valor ali vai ser pago pela metade, não vai ser o valor completo do aviso prévio. Indenização sobre FGTS. O que seria de 40% em cima da justa causa, aqui vai ser de. Oh, perdão, da justa causa não. Da sem justa causa, aqui vai ser de 20%. Ou seja, é reduzido também pela metade a indenização sobre o FGTS. As demais verbas vão ser na integralidade, questão de férias, férias proporcionais, vai ser garantido na sua integralidade, porque, como eu falei, é direito adquirido. Não cabe seguro-desemprego, ou seja, a pessoa que tem ali seu contrato reincidido por distrato não vai ter direito ao seguro-desemprego. E o FGTS só será sacado na porcentagem de 80%, ou seja, não vai ser o valor total do seu FGTS, vai ser apenas 80% deste. Dispensa por justa causa. Aqui no caso é quando ocorre a falta grave. Pessoal. A justa causa é a pior das decisões. Né? Tipo, o empregado sai com quase nada, sai com a mão na frente e outra atrás. Então, a gente tem que ter muito, diz popularmente, que a gente tem que ter muito cuidado com o que realmente é uma justa causa, porque o empregado sai realmente muito, muito, muito prejudicado, apesar de ter sido por culpa dele. Então, a justa causa ocorre quando uma das faltas do artigo 482 é cometida pelo empregado. Então, ocorre essa justa causa, essa penalização, que é a nossa última ratio, né, pessoal? A gente tem ali toda aquela cadeia de crescimento, tem a nossa advertência verbal, nossa advertência escrita, nossa suspensão, para chegar até a justa causa. Porém, nada se exclui de o fato dele ter praticado uma conduta que se qualifique como uma justa causa e ele seja demitido ali de forma direta, sendo garantido, lembrando que o ônus da prova na justa causa é do empregador, ou seja, ele vai ter que demonstrar por que lhe demitiu por justa causa. Lembrando também, para finalizar, a nossa justa causa, que ela é taxativa, ou seja, se não estiver lá no artigo 482 no rol de justa causas, você não poderá ser demitido naquele contexto. Beatriz, a gente está na unidade 8, nossa última unidade antes da prova, certo? A professora já concluiu a última unidade que ela concluiu. Nada. E, finalizando, nossa justa causa, o empregado só sai com duas verbas rescisórias, que é o saldo de salários e as férias vencidas, se houver. Ou seja, para vocês verem, ele sai bem penalizado nesse contexto de uma rescisão por justa causa. Aqui no caso nosso 482, estão elencadas todas as possibilidades de demissão por justa causa do empregado, ou seja, o empregado que cometer qualquer uma dessas condições que estão previstas no nosso artigo 482 estará passível da sua demissão por justa causa. Então, a gente tem ali o ato de improbidade, que pode ser, por exemplo, quando o empregado pratica algo contra um desvio de verba, algo do tipo, seria caracterizado como um ato de improbidade. A incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, condenação criminal do empregado passada em julgado, que no caso é a pessoa que tem a sua condenação, tem o seu trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, ele terá ali o seu contrato rescindido. Lembrando, pessoal, que quando tem ali o seu, por exemplo, vamos supor, a sua condenação, deve-se observar se realmente não haverá como ele trabalhar.
Porque se, por exemplo, tem uma decisão provisória, uma medida provisória, o seu contrato, ele é uma prisão preventiva, por exemplo, preventiva não, uma prisão temporária, o seu contrato, ele é suspenso nessas condições. Mas, quando ali o trânsito em julgado, não houver ali como o cumprir do seu desempenho no seu trabalho, ele é reincindido diretamente como justa causa. Deside no desempenho das respectivas funções, aqui é quando a pessoa começa a deixar a desejar na sua função, começa a praticá-la de forma incorreta, entendeu? A prejudicar o serviço, obviamente, isso se caracterizaria como uma desídia. Embriaguez habitual ou em serviço, bem taxativo, né? Esse principalmente. Violação de segredo de empresa, também, pessoa que viola um segredo da empresa, só que trabalha na empresa de segurança, algo do tipo. Ato de indisciplina ou insubordinação, lembrando, indisciplina, um ato geral, quando é uma diretriz para todos os funcionários da empresa e ele é violado, é uma indisciplina. E a insubordinação é quando é algo direcionado a você. Foi ali determinado que você não fizesse tal conduta e você fez, ou então era para você não fazer e você, olha, era para você fazer e você não fez. Seria uma insubordinação. Abandono de emprego, aqui no caso deverá ser observado o tempo, aliás, não somente o tempo, perdão, pode-se observar o abandono de emprego. Acho que a Aline deu até um caso bem interessante na aula que ela estava falando sobre isso, sobre a questão de a pessoa viaja aqui, eu estou aqui, né, trabalhando, mas amanhã eu posto uma foto lá nos Estados Unidos, dizendo que a partir de hoje vida nova, estou morando aqui nos Estados Unidos. Ou seja, é óbvio que não há uma intenção de a pessoa ter continuidade ali naquele emprego. Então, pode-se caracterizar um abandono de emprego. Ato lesivo à honra ou boa fama no serviço contra qualquer pessoa e ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas praticadas contra empregado e superiores hierárquicos. Prática constante de jogos de azar, bem taxativo também, mas lembrando que desde que prejudique ali o seu desempenho na sua função. Se não prejudicar, né, por exemplo, você pratica ali no seu horário de descanso, não atrapalha nada na sua função, não é diretamente ligado ao seu trabalho, não está atrapalhando, não pode se caracterizar como um ato que caracteriza uma justa causa. E por último, na linha M, perda de habilitação ou de requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Aqui a gente pode tomar como exemplo, pessoal, por exemplo, um motorista. Ele trabalha na empresa para dirigir caminhões. Aí, na folga dele, ele vai lá, bebe todas, é parado numa blitz e tem ali a sua carteira apreendida. Ou seja, ele perde o requisito necessário para o desempenho da sua função. Ele precisa ser habilitado para poder estar dirigindo aquele veículo, né? E ele não será mais habilitado. Então, ele perde o requisito para o desempenho da sua função. Rescisão indireta. Aqui, pessoal, é o contraposto da rescisão por justa causa. É quando a falta parte do empregador. Então, o empregado pode entrar na justiça com um pedido de rescisão indireta por falta grave do empregador. E aí, ele vai receber, pessoal, todos os direitos como se fosse uma dispensa sem justa causa. Aquela primeira que a gente viu, que tem aquele leque lá imenso de direitos. Ou seja, se ele consegue encaixar a falta grave do empregador dentro de uma dessas alíneas, ele terá ali o seu direito a uma dispensa sem justa causa, certo? No caso, uma rescisão indireta, que receberá todos os direitos de uma sem justa causa. A nossa rescisão indireta está prevista no artigo 483, onde diz que o empregado poderá considerar reincindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Aqui no caso, aí quando são superiores, elas são esses serviços superiores às suas forças. Aqui também poderia se encaixar, pessoal, um desvio de função, porque não é o que está previsto no seu contrato de trabalho. Então, são exercícios superiores ao que está previsto para você desempenhar. B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Outra bem taxativa, bem autoexplicativa também. Correr perigo manifesto de mal considerável. Aqui também bem tranquilo aí.
que é referente à sua autoexplicação. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Aqui poderá ser um exemplo, pessoal, também. Vamos supor que aquele contrato de trabalho ali, o empregador dá uma previsão para você que vai fazer um pagamento para você ali de tanto, um exemplo é com um benefício mensal, e aí ele não faz esse pagamento. Isso é uma espécie de não cumprimento de uma obrigação do contrato de trabalho. Item é praticar o empregador ou seus prepostos contra eles ou pessoas de suas famílias atos lesivos à honra ou à boa fama. A linha F, o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa a própria ou o de outrem. A gente sabe que aqui é resguardado a legítima defesa, né? Desde que a ofensa seja, obviamente, na legítima defesa e que seja comprovado essa. A linha G, o empregador reduziu seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Aqui, no caso, aquelas pessoas que recebem por desempenho. Então, se há essa redução, consequentemente, há a redução do seu salário. E é uma penalização direta por parte do empregador. Culpa recíproca. Nossa última forma aqui de estudo, nossa revisão de contrato de trabalho, é a culpa recíproca. Ela por si só, o nome já fala, né? Quando há uma culpa dos dois, ou seja, tanto está errado o empregado, como está errado o empregador. Nosso artigo 484 da CLT diz que, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que se seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade. Súmula 14 do TST. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, 13º salário e das férias proporcionais. Aqui no caso, pessoal, algumas das verbas são reduzidas pela metade. Por exemplo, o salário, como eu falei para vocês, né, lá no começo, salário sempre é o salário se houver. Tem que receber o salário por completo porque se trata de um direito já adquirido, você já trabalhou. Ninguém vai lhe penalizar ali pelo que você já fez. Então, o saldo de salários, você recebe completinho ali. Aviso prévio, metade, 50% do 13º e 50% das férias proporcionais. Ou seja, esses três direitos são reduzidos pela metade. Vocês verem aí, e nada mais que justos. Os dois estão errados. Então, que seja ali uma redução para os dois. Indenização fiduciária também reduzida pela metade. Ou seja, a multa do FGTS, no lugar de ser de 40%, ela vai se tornar de 20%. O FGTS é liberado normalmente e as férias vencidas acrescida de 1/3 se houver. Ou seja, também o empregador e o empregado saem um pouco, tira um pouco de cada, né? Não tem aqui um meio termo, né? Aliás, tem aqui um meio termo, perdão. Os dois saem prejudicados, entre aspas, nesse tipo de culpa recíproca. Extinção automática do prazo por tempo determinado, por prazo determinado. Aqui no caso é aqueles contratos que a gente estudou lá na CLT, que são de tempos determinados. Aquelas três opções que são previstas na CLT. As duas de 2 anos e a contrato de experiência de 90 dias. Aqui eles terão o seu contrato encerrado, porque eles já sabem a data que inicia e já sabem também a data que termina. Então, eles terão esses direitos abaixo elencados. Saldo de salário, férias vencidas mais 1/3 proporcionais, se houver, né, no caso, mais 1/3 das férias proporcionais. Ou seja, aqui no caso é para aqueles contratos de 2 anos, eles já têm férias vencidas, possivelmente, e eles terão direito ao recebimento dessas. Se não, só as férias proporcionais, nesse contexto, acrescida de ambas de 1/3 constitucional. 13º proporcional, aquele mesmo modalidade que a gente estudou, trabalhou até o dia 15, conta como um mês completo. Saque do FGTS, ou seja, verbas ali bem diretas, poucas, né, no caso, mas o seu contrato de trabalho era por tempo determinado, já se sabia quando iria encerrar. Rescisão antecipada do contrato por prazo determinado, também fala por si só. É quando você tem um contrato ali por tempo determinado, porém a rescisão deste anterior ao tempo que deveria se encerrar. Você terá direito ao recebimento das férias vencidas mais 1/3 e férias proporcionais mais 1/3, ambas se houverem, obviamente.
Ambas não, né? No caso, as vencidas se houverem. A proporcional sempre vai ter. Indenização prevista no artigo 479 da CLT, metade da remuneração devida até o termo do contrato. Aqui é a indenização que é prevista pelo rompimento antecipado desse contrato por tempo determinado. 13º salário proporcional. Saque do FGTS mais indenização de 40%, ou seja, tem garantido ali os seus 40% certinho. E o seguro-desemprego. Obviamente tem que respeitar lá as demais diretrizes do seguro-desemprego, não somente o fato de ter sido encerrado. Término do contrato, outras formas de rescisão. Aqui é bem direto mesmo, pessoal, só para vocês verem que tem outras formas de rescisão, que é por nulidade em virtude de ilicitude ou proibição. A gente estudou lá que tem, né, a proibição, o que é ilícito, trabalho proibido, o que é trabalho ilícito. Então, esses se caracterizariam, se houvesse um contrato, pelo encerramento deste. Por força maior, atos de poder público, morte do empregador, pessoa física, obviamente, morte do empregado e extinção da empresa. São outras formas também em que ocorre a rescisão do contrato de trabalho. Verbas rescisórias, que a gente vai entrando no nosso penúltimo slide. É quando a gente vai falar agora desses direitos que a gente viu lá, cada um que recebe, e eles têm algumas diretrizes de como devem ser pagos e em quanto tempo devem ser pagos. Perdão. Então, verbas rescisórias são pagas ao término do contrato de trabalho e dependerá da... Só um momento, pessoal. São pagas ao término do contrato de trabalho e dependerá da forma a qual houver o encerramento do contrato de trabalho. Ou seja, como a gente viu, né, cada contrato de trabalho encerrado de uma forma tem uma quantidade de rescisões a ser pagas. Então, aqui no caso, retrata isso. Artigo 477, parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção do contrato ou órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes ao instrumento de rescisão ou recibo de quitação, devem ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Ou seja, no caso, aqui o pagamento, pessoal, deverá ocorrer em até 10 dias contados o término do contrato. Assim como os documentos necessários também. A gente sabe vocês viram lá, quando é desligado, você recebe ali um termozinho mostrando todos os descontos, todos os proventos que houveram ali naquela rescisão. Parágrafo 8º. A inobservância do disposto no parágrafo 6º desse artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTN por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado em valor equivalente ao salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando comprovadamente o trabalhador der causa à mora. Dispensa discriminatória e dispensa em massa. Aqui no caso são outros dois tipos de dispensas que ocorrem quando no caso, a dispensa discriminatória é uma forma que não pode acontecer e a dispensa em massa é prevista na nossa CLT. A dispensa discriminatória, ela fala por si só, quando ali alguém é dispensado em virtude de um ato que seja preconceituoso ou discriminatório. Então, a gente sabe que isso não é garantido pela nossa CLT, não pode haver essas dispensas dessa forma, então é vedado. Súmula 443 do TST diz que presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração do emprego. Ou seja, a pessoa que é despedida ali em virtude de uma doença ou do HIV, como é o caso citado, ele é caracterizado como uma dispensa discriminatória. E o empregado poderá voltar ao seu emprego com todos os seus direitos elencados ali que haveria antes do encerramento do contrato. Dispensa em massa, que no caso o nome também fala por si só. Né? Vamos demitir logo aqui uma porrada de gente. Artigo 477-A. As dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo de trabalho para sua efetivação. Ou seja, garante que
o empregador que quiser ali fazer uma demissão, tanto individual quanto em massa, quanto turma, ele é garantido essa demissão a essa pessoa. Não poderá, aliás, ao empregador, não haverá ali uma penalização deste em virtude dele estar demitindo uma grande maioria, né, de funcionários ali naquela ocasião, entendeu? Então não é vedado essa discriminação, aliás, essa dispensa em massa. Pessoal, a gente encerra o conteúdo hoje por aqui, certo? Era isso que a gente tinha para ver. A gente encerra a nossa unidade 8, a nossa última unidade para a prova. Lembrando que sexta-feira, amanhã, às 19 horas, nós teremos a nossa revisão, que é no mesmo modelo que ocorreram as outras, com resoluções de questões. A gente vai pegar ali os tópicos que mais são cobrados, a gente vai resolver as questões que eu mesmo disponibilizei para vocês, aquelas 127 questões, eu vou selecionar umas 15, 20 delas, e aí a gente vai resolvê-las, puxando ali para um direcionamento sobre os temas. Lógico que a gente não vai conseguir abordar todos os temas, se vocês não devem utilizar somente as questões para estudar, vocês devem utilizar de todas as formas de GED, questão, anotações a professores, slides, meus slides, tudo, para vocês se prepararem ali para a prova. Como eu falei, as unidades 5 e 8, 5, 8 e 7 são as mais cobradas. Então, se você não tem tempo de estudar, se ocorrer algum problema e você não tiver tempo de estudar, eu recomendo fortemente que você foque nessas 3 unidades, que eu garanto que ali, pelo menos, eu garanto não, né? Eu asseguro que boa parte da prova vai ter elas. Realmente, porque são as nossas unidades mais extensas, abordam a maior parte do nosso conteúdo e com certeza serão objeto de maior cobrança na nossa AV3. Ademais, foi um prazer estar aí com vocês nesse semestre, pessoal. Tentei dar o meu melhor aí para vocês, atingir os objetivos que a monitoria impõe e, ademais, é só isso. Tenho a agradecer a vocês aí por essa parceria. A gente sabe ali que é necessário e é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.